Sejam todos bem-vindos e atenção, líderes, aqui eu quero realmente alertar vocês em relação às oportunidades de carreira, pois o óbvio, mesmo sendo óbvio, precisa ser dito. E eu acredito que um líder acima da média, um grande líder, possui autoconhecimento e sabe que precisa cada vez mais fortalecer, então, a sua liderança. E, líder, saiba que, às vezes, as crenças que te prendem são mais emocionais do que físicas. Eu sou Dione Soares e o tema de hoje é Superando Crenças e Sabotadores da Liderança. E sabotadores, líder, é um assunto muito sério. Você pode estar sabotando a sua liderança inconscientemente. E eu quero chamar nesse momento uma convidada super especial que vai contribuir conosco. E aí vem ela! Tô igual aquela musiquinha da Ivete Sangalo. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Boa noite, Miriene. Boa noite, Seja meu bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Johnny, primeiramente, antes de eu falar qualquer coisa, antes de dizer que eu estou muito feliz. Gratidão por esse convite. Você sabe que eu tenho muita admiração por você, carinho, amor, afeto pelo seu trabalho. Eu estou muito honrada de estar aqui junto contigo. Sei que você está fazendo um trabalho muito mais do que especial. Sei que quem está aqui nessa live tem recebido, gente, de forma gratuita, muito conhecimento, muito aprendizado. Ela tem contribuído muito na minha carreira, na sua carreira, na carreira da equipe de vocês, na carreira dos colegas de vocês. Por quê? Porque vocês recebem de forma espontânea, gratuita, tanto conteúdo poderoso. Então, eu acho que se você tem alguém aí que você pode contribuir, crescer e contribuir na trajetória profissional aí de um amigo, de um líder, do empresário, do empreendedor, compartilha esse link aqui, essa live, para que cada vez mais pessoas possam ser impactadas, né? Hoje nós temos uma baita de uma profissional entregando esse conteúdo, então não deixa de compartilhar, esse é o meu pedido. Que bacana, pessoal, e tenha certeza que todo esforço tem a sua recompensa. Vocês hoje tomaram uma decisão, fizeram uma escolha, a gente faz nossas escolhas baseadas, então, em nossos valores, e vocês estando aqui conosco, estão demonstrando, né, o quão comprometido vocês estão, assim, em aprender, em se desenvolver, em fortalecer a sua rede de relacionamento. Mas, bom, Miriene, nós temos muito o que falar. E antes de tudo, eu quero te apresentar, né? Por favor. Então, acredito que muitas pessoas que estão aqui conosco já te conhecem, mas eu sei que também tem pessoas que estão por aqui que ainda não te conhecem, né? Então, a Miriene Vieira é uma pessoa extremamente inspiradora, tá, pessoal? Ela é diretora das Óticas Diniz, e ela tem uma linda história, uma linda trajetória de superação, de conquistas. Então, quem tem a oportunidade de conviver com ela, assim como eu acompanho ela bem de pertinho, é um privilégio. Porque tu olha para ela e através dela, tu te inspira, porque tu vê assim, ó, é real, eu também posso chegar lá, eu também posso realizar, eu também posso me tornar. Então, a Miriene, ela é diretora das Óticas Diniz, que é a maior rede de óticas do Brasil, e ela, juntamente com o César, que é o esposo dela, sócio, parceiro, eles são os diretores, então, franqueados das Óticas Diniz, aqui de Santa Rosa, de Santo Ângelo, de Ijuí e de Frederico Westphalen. Que legal, mas deixa eu terminar, né? 2h50 que eu nem terminei de te apresentar, acredita? Então, além da Miriene ser essa profissional de sucesso, né, diretora das Óticas Diniz, ela também é Master Coach e é analista de perfil comportamental e perita no assunto que nós vamos abordar, bater um papo, aprofundar aqui essa noite, tá? Mas, além disso, de todo esse sucesso, de todo esse conhecimento, o papel que ela mais exerce com maestria, primeiramente, ela é a esposa do César,
que também é um líder inspirador e eu quero ter a oportunidade de tê-lo aqui e ele poder também compartilhar esse conhecimento, essa história dele, essa trajetória de sucesso. César, me aguarde. A Miriene, então, é esposa do César e mãe do Samuel. Esse é o papel Mineira, mais importante. E agora... Então, Miriene, eu quero que tu se sinta bem à vontade, seja bem-vinda aqui. Para mim é uma honra, né? Demorou assim para as nossas agendas se cruzarem. Eu disse para ela, olha, o meu filho laça em rodeio, né? Ele tem um laço aqui em casa. E eu disse para ela, Miriene, eu vou pegar o laço do filho e vou te laçar para ver se eu consigo aí te trazer para uma live. Não porque ela não queria, tá, gente? Pelo contrário, tanto a Miriene quanto o César são pessoas assim, ó, que são rede de apoio, rede colaborativa. Agora a gente fala muito em lives collab, né? São pessoas assim acessíveis, pessoas que entendam esse papel, como ela falou no início, crescer e contribuir. Mas são profissionais empresários de sucesso e profissionais de sucesso. Eu já falei aqui, tem o planejamento da agenda, tem tudo certinho, programado. Então, gratidão, Miriene, por ter você aqui, tá? Fique à vontade aí, faz aí a tua abertura, porque eu quero logo entrar no conteúdo. Então, a gratidão é minha, estou muito feliz de estar aqui, porque sabe que eu aprendo, né? Eu vou falar por mim, eu aprendo todos os dias contigo e, como eu disse aqui bem no início, quero dizer para você que está aqui nessa live, tem muito conteúdo. Quem é do meu Face, do meu Insta, segue ali a Dione. Tem muito conteúdo, ela entrega muito, entrega todos os dias material que vai sim fazer o diferencial na tua trajetória, na tua carreira, na tua liderança. E o diferencial de quem está aqui, né, é aquele líder que paga o preço, que investe na tua carreira. Então, isso é muito importante mesmo. Então, assim, vai compartilhando para as pessoas que você acredita que tem essa visão de crescimento, de desenvolvimento, para que cada vez mais nós possamos contribuir aí na vida das pessoas, né? Eu vejo que hoje existem muitos profissionais que estão aqui e, com toda humildade, eu quero trazer aqui que a Dione tem um material sobre liderança extraordinário. Então, invistam em vocês esses minutos de estar aqui conosco e também compartilhe para quem fizer sentido para você. Mas nós estamos aqui, eu acho que está todo mundo querendo saber do que é que nós vamos falar aqui hoje, né, Dione? E eu estou muito honrada por esse convite, porque a gente estava conversando um pouco antes da live e você fez algumas perguntas, né? Sobre crença, sobre sabotadores, o que é crença. Nós estamos falando para líderes, nós estamos falando para futuros líderes e saber um pouco mais desse conteúdo, por que isso é importante saber, por que eu tenho que ter o conhecimento disso que tem sido falado tanto, o que é crença, o que é crença limitante, o que são sabotadores, por qual motivo o líder precisa ter conhecimento desse assunto, por que ele precisa assim, dominar isso. E o que esse tema vai fazer diferença na tua liderança? E algumas perguntas ali foram muito pontuais para mim, porque eu tenho na minha trajetória como líder muitas crenças que me impossibilitaram ou me possibilitaram para que hoje eu me tornasse uma empreendedora. Então, quando a gente vai falar sobre crenças, né? O que é crença? Todo mundo fala sobre crença. E crença nada mais é de tudo aquilo, toda aquela programação mental, Dione, que nós aprendemos ao longo da nossa trajetória, por repetição ou por forte impacto emocional. É aquele drive, é o nosso drive. E através desse drive, tudo que nós temos como decisões, tudo aquilo que a gente toma como comportamento vai vir através das nossas crenças, da nossa matriz, né? Como se fosse aquilo que foi programado tudo que é depositado em nós, né, Miriene? Desde quando nós nascemos, né? Como a gente está falando sobre crença, esse drive, tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu por repetição, sobre forte impacto emocional, te gera uma crença. E toda essa crença, Dione, ela gera os nossos comportamentos, as nossas atitudes e, consequentemente, os resultados que a gente tem na nossa vida. Tá, e o que isso tem a ver com liderança? O que isso tem a ver com o tema de liderança? Se toda crença que eu tenho,
ela gera os meus comportamentos, as minhas atitudes e os meus resultados, eu, como líder, tenho que ter o autoconhecimento e o conhecimento, primeiramente, das minhas crenças. E, consequentemente, entender isso, porque os meus liderados também têm crenças que podem ser possibilitadoras ou não. Então, é muito importante ter esse conhecimento do que é uma crença, de como é gerado uma crença, de que forma que eu gero crenças durante toda a minha história, durante toda a minha trajetória, para que eu possa entender se ela está me limitando a ter sucesso ou ela está me impossibilitando. Verdade. E Miriene, a Carla tá dizendo aqui que essa crença pode causar muitos danos, né, à nossa vida e nossos atos, principalmente. E aí eu acho que ela também está falando sobre uma crença, uma não, né? Crenças em geral negativas. Mas eu te pergunto, Miriene, as crenças elas podem ser positivas também, porque se são as nossas memórias, né? Talvez que gere convicções positivas, algo nesse sentido. Como é que é isso? Crenças que elas podem ser possibilitadoras ou podem ser crenças limitantes. Então, tudo que eu tive de estímulos, né? E a maior parte do momento onde a gente vai gerar as nossas crenças lá até os nossos 12 anos por repetição ou por forte impacto emocional, que geram em nós crenças que elas podem nos possibilitar para ter sucesso, para ser saudável, para conquistar a vida financeira positiva, ou ela também pode ser uma crença que nos limita, porque essas crenças vão ser de identidade, de quem eu sou, de capacidade do que eu faço e de merecimento. Então, a base da pirâmide: identidade, capacidade e merecimento. Então, dependendo da crença que eu tenho de identidade, que determina quem eu sou, ou a crença de capacidade ou a crença de merecimento, isso pode ser uma válvula propulsora ou não. Então, existem muitas pessoas que têm uma crença na identidade, que se eu não sei quem eu sou, eu não me percebo, eu não me vejo, eu não me sinto, logo eu não serei. Ou se eu tenho uma crença que eu não tenho a capacidade de realizar ou a capacidade de fazer, se essa crença é incutida em mim, logo eu não conseguirei realizar. Ou se eu tenho uma crença de não merecimento, então eu posso ter a habilidade, eu posso realizar, eu posso ter a capacidade, mas eu não me sinto merecedora daquilo. Logo, eu não alcanço aquele resultado porque eu não sinto merecedora daquele resultado. Então, por isso é importante nós, como líderes, entendermos toda a matriz de formação de crença, entender que ela existe duas formas de se gerar crença, né? Matriz ativa e passiva de formação de crenças, e também entender essas crenças para que eu possa ter o autoconhecimento, fazer a gestão das minhas emoções e, como líder também, ser uma boa conhecedora para que eu possa entender as crenças do meu time. Então, se eu tenho vamos alucinar aqui, Johnny, que eu tenho um time de vendas e eu tenho um vendedor que tem uma crença limitante em relação a merecimento de finanças. Ele nunca vai se ver alcançando um resultado ou batendo uma meta e sendo merecedor daquilo. Então, isso pode ser um impossibilitador para que ele realmente tenha sucesso naquele âmbito profissional. Exatamente. Miriene, você falando aqui sobre esses três tipos de crença, né? Que eu acredito que todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, manifestou, manifesta ou vai manifestar, né? E isso tem tudo a ver com liderança, porque se nós partimos aí do pressuposto, da premissa do líder, que tem uma crença de identidade, né? Que ele não se imagina se tornando um líder, exercendo o exercício da liderança, vai se tornar uma crença limitante o resultado dele, porque as oportunidades vão surgir na carreira dele e ele não vai se ver como um líder, né? A mesma questão é do merecimento, como você falou. Não vai conseguir entregar o resultado porque ele acredita que não merece aquilo. E aí, Miriene, esses comportamentos, às vezes, eles acontecem, na maioria das vezes, eles são enraizados, acredito eu, você me ajuda aí, lá no inconsciente, que a pessoa não se percebe. Então, o quão é importante tu trazer isso, né? A consciência plena que a gente diz,
a partir de um processo de autoconhecimento que você também, né? Somos analista de perfil Sim. comportamental, para se conhecer. Então, eu acredito que tudo parte do autoconhecimento, de olhar para dentro, de se perceber, de também ter essa abertura para receber feedbacks do teu líder que está acima de ti, com amor, com verdade, porque existe até uma estatística que diz que nós nos percebemos somente 10%. Os outros 90% são as pessoas que nos percebem, né? E o quanto também, às vezes, a crença de capacidade, eu mesma já me peguei, sabe? Eu sou uma Já prova aconteceu, disso. assim, de vender palestra e, meu Deus, 600 pessoas, o que que eu fiz e agora? E agora eu vou ter que ir lá, sabe? Bateu aquela crença, assim, de incapacidade, né? E aí, como eu sempre digo, como é que tu supera isso? Enfrentando, né? Bota a fraldinha e vai com E medo vai com mesmo, medo né? mesmo. O Sérgio até colocou ali, ó, qual o primeiro passo para quebrar esse paradigma de crenças limitantes? Eu acredito que o primeiro passo é identificar as crenças que são aquelas crenças que estão te limitando de ter sucesso, de avançar em todos os âmbitos da tua vida, não somente no âmbito profissional. Mirene, tá, mas como é que isso surge, né? Matriz ativa e passiva de crenças. Primeiro, gente, tudo que é aquilo que eu comunico, diálogo interno, aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu comunico. Então, se eu comunico, eu não vou conseguir. Se eu penso que eu não vou conseguir, todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera uma crença, toda crença gera uma comunicação e toda crença ela é autorrealizável. Se eu acredito que eu não vou conseguir, logo eu não consigo. Se eu penso, então isso é uma matriz que a gente chama de matriz ativa de formação de crenças. Vamos sondar qual é o tipo de pensamento que você tem, o que você tem comunicado em relação a uma área específica da tua vida, no teu casamento. Vou trazer para as mulheres um exemplo, né? Eu vivi ao longo da minha vida grandes impactos. De que homem é tudo igual, de que homem não presta, eu fui traída, eu vi meus pais ter um relacionamento desafiador, eu fui gerando crenças em relação ao relacionamento e a homens. E eu sempre falo que homem é tudo igual, que homem não presta, logo toda crença é autorrealizável, eu logo não acredito que o casamento pode ser feliz. Eu posso até casar, eu posso até ter um relacionamento, mas se aquela crença, eu sempre vou fazer o quê? Me auto-sabotar, para provar aquela convicção que eu tenho. Então, isso em todos os âmbitos, na conquista de metas, na conquista de um relacionamento, eu como empreendedora de ter colaboradores, em vários âmbitos. E aí a gente tem essa matriz que é o que eu comunico, o que eu penso, e a matriz que a gente chama de passiva, os estímulos, o meio social onde eu estou, o tipo de música que eu escuto, o ambiente que eu vejo, imagens, sons, tudo isso vai reforçando as nossas crenças. O ambiente, ele exerce bastante influência, né, Miriene? Tanto para, acredito que você falando assim, a partir dessa tua fala, para reforçar aquela crença, né, que é alimentar aquele teu vício, enfim, ou até mesmo para que é o que a gente percebe, né, convivendo assim juntas em alguns momentos, o quanto a gente inspira as pessoas que a gente chama cair as fichas, trazer para o nível da consciência plena, sair lá da consciência disfuncional, algo nesse sentido. Então, acredito que o ambiente ele exerce influência assim, para a pessoa perceber a crença, cair em si. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu acredito assim que o primeiro passo é o autoconhecimento e admitir que aquilo ali é uma crença e que ela pode sim, porque essa crença, ela é uma verdade que ela é muito discutida, isso é muito forte. Então, quando eu tenho consciência daquilo, eu tomo aquilo como uma verdade, eu admito aquilo e entendo que aquilo. O que isso pode estar sendo possibilitador ou sendo impeditivo para que eu tenha um sucesso? Então, ok, o primeiro passo tenho consciência. E aí, como que eu vou quebrar vamos dizer assim, esse ciclo, ou mudar uma crença em relação a algo que eu identifico que não é positivo? Repetição,
e forte impacto emocional. Então, se eu tenho uma crença em relação àquilo, entendo que aquilo não é possibilitadora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar estímulos diferentes daquela crença, para que aquela crença possa ser mudada. Uhum. E o quanto é importante, né, Miriene, ter ajuda de um profissional, muitas vezes, né? Você também é master coach, né? E eu acredito que num processo desse vai ter um resultado diferenciado, porque você vai mais facilmente conseguir acessar as suas crenças, olhar para elas, trabalhar elas, porque também não existe fórmula mágica. Conta aí para nós como é que faz para ressignificar, que as pessoas falam muito, uma crença, algo nesse sentido. E tudo é um processo. Então, eu digo assim, líder, o que é importante? Identifiquei que eu tenho crenças, tenho dificuldade de transpor algumas crenças. Existe sim o profissional, que é o profissional do coach, que a gente entende que ele é um treinador, que ele vai sim trabalhar crenças, né, entendendo o estado atual que aquele coach está, aonde ele deseja chegar, e vai eliminar, exatamente auxiliar nesse processo, eliminar essas crenças que são impossibilitadoras para que ele alcance aquele resultado. Então, existe muito, assim, como é que eu vou explicar isso para você, assim? Existe um jargão atrás do coach, o que é esse profissional, o que esse profissional auxilia, por qual motivo eu buscaria um coach. Eu acredito hoje que se eu estou aqui falando para líderes, não existe no futuro líder não ser um coach, um treinador, e ter conhecimento sobre o comportamento humano, as crenças, os sabotadores. Isso é muito importante para qualquer líder, para saber fazer a autogestão e também para fazer a gestão de um time, né? Exatamente, Miriane. E eu acho bem relevante essa tua colocação. E vou pedir para te abordar um pouquinho mais, assim, explicar um pouquinho para as pessoas que estão aqui, porque o óbvio, mesmo sendo óbvio, ele precisa ser dito, né? E hoje, assim, eu escuto, assim, algumas pessoas falarem, né? Não tendo a consciência, não sabendo exatamente qual é o papel do coach. O que é o coaching? Que é o processo, o que é o coach, né? E o quão importante isso que você falou, pelo motivo que existem várias pessoas dentro de uma equipe, cada pessoa possui as suas crenças, como você falou aqui, são vivências diferentes, né? Criações diferentes, valores diferentes. E quando junta tudo isso dentro de um time, de uma equipe, como é que o gestor vai identificar, né? Porque a missão do líder é entregar o resultado a partir das pessoas. A meta do líder é a meta da equipe é a meta do líder, e ele precisa cada vez mais, como você falou aqui, Miriene, os profissionais do futuro, eles vão ser líder coach, entender de pessoas, ser perito em pessoas, compreender do comportamento, né? Então, eu acho pertinente você abordar um pouquinho o que é esse processo, quais que são os ganhos, a importância disso, porque hoje em dia existem algumas coisas, às vezes, distorcidas ou muito romantizadas, né? É verdade. E esse papel, essa profissão, assim, esse profissional, nossa! Então, vamos partir do princípio, vamos iniciar do que é o coach, né? O que o profissional coach faz. Eu sempre gosto de dizer, né? Que existem vários mitos, o que as pessoas não entendem do que é esse líder que vai ser um treinador. E esse treinador, o que ele vai estar apto a fazer, né? Primeiro que partimos do pressuposto, do princípio que todo líder tem que ser um treinador, né? Não existe aquele líder que não treina, que não desenvolve seu time. Mas quais os conhecimentos que esse treinador específico, que ele não é um mentor, ele vai trabalhar? Ele é profundo conhecimento nas pessoas, em crenças, né? Para que ele possa auxiliar uma pessoa a sair de um estado, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo a cumprir, e o coach ele vai estudar o estado atual do coach, que seria o aluno, vamos dizer assim, e que vai entender qual é o estado atual que aquela pessoa está, traçar uma meta, um objetivo, aonde aquela pessoa deseja chegar. Ele vai entender quais são as crenças limitantes que têm impedido, quais são os impossibilitadores que ele tem impedido para que ele alcance aquele resultado.
e eles vão traçar juntos um plano de ação para chegar naquele objetivo. E durante todo esse processo, com ferramentas, aí é um processo com ferramentas de voz, visão, audição, sinestesia, e também um processo profundo de autoconhecimento do coach. Esse coach vai conduzir essa pessoa para eliminar essas objeções e alcançar o resultado. Isso que é um trabalho que um coach faz. Quando a gente fala assim, por que que um líder deve ser um coach? Porque se eu... E isso, primeiro, antes de ser um coach, ele tem que ser um coach, ele passa por um processo de autoconhecimento profundo, de imersão profundo, de autorresponsabilidade, porque qualquer líder tem que saber que o sucesso ou o fracasso de qualquer um de nós, o meu ou o seu, cabe unicamente, eu sou a única pessoa responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Então, também é um processo de vida daquele líder, daquele coach, como coach, para que ele possa trabalhar em todas as áreas da vida dele, não somente no profissional, porque a gente tem uma vida sistêmica, a vida deve ser sistêmica, profissional, familiar, parlamentar, financeira, social, tempo com Deus, enfim, em todas as áreas da tua vida. Então, a partir desse autoconhecimento, aquele líder tem muito mais habilidades para fazer gestão da sua própria emoção e, consequentemente, entender o outro e auxiliar para que aqueles liderados também possam sair daquele estado que não conseguem, para traçar objetivos, auxiliar para que eles eliminem aquelas objeções, aqueles impedimentos para que ele alcance o resultado. Então, é exatamente isso. O líder coach é aquele treinador que vai conduzir através de uma profunda reflexão, um profundo aprendizado, mas o coach, ele não te diz como fazer, ele não te diz o que fazer. Ele é como se ele fosse aquela lumináriazinha, aquela lâmpada que vai clareando a tua visão, porque eu não tenho resposta, Johnny, para você. Eu não tenho resposta para alguém que está me perguntando aqui, mas eu posso ter a pergunta certa que vai fazer essa pessoa chegar numa profunda reflexão. Porque através da sua ótica, através das suas crenças, através do teu olhar, é que estão as verdadeiras respostas para a tua trajetória. E o líder, ele precisa, sim, ter um conhecimento profundo em pessoas, um conhecimento, mas principalmente, antes de eu liderar alguém, antes de eu querer dar um comando ou levar um time a um resultado, eu preciso ter entendimento das minhas próprias crenças. E trago isso para você com toda clareza, porque você me conhece, conhece a minha trajetória, conhece a trajetória desde o início, quando eu comecei esse processo de coach, quantas crenças que eu tinha limitantes que me impossibilitavam de ter sucesso profissional, que me impossibilitavam de liderar o meu time, quantas crenças eu fui desconstruindo nesse processo de incapacidade. Johnny, eu tinha até um tempo atrás um conhecimento, mas eu não tinha a capacidade, a habilidade de transmitir ele, porque eu não me sentia capaz de fazer isso. Eu nunca estaria numa live com tanto você. Conhecimento, né? E com tanta coisa aí para contribuir. Não Miriene, conseguiria fazer uma live. Eu sempre falo assim do poder de você abraçar as tuas vulnerabilidades, né? E o Exatamente. líder, todos nós, independente de ser líder ou não, nós somos pessoas que somos vulneráveis, né? E o líder tem que entender isso, que ele não precisa saber tudo, que ele pode e deve pedir ajuda, né? E por isso que é tão importante isso que você falou, passar pelo processo. Sim. Porque é um processo que a gente sabe, quando tu vai olhar para dentro de ti e superar algo, eliminar sabotadores, ressignificar crenças, a gente sabe que também existe um processo da dor, relacionado à dor, né? Sim. Há coisas que você vai ter que enfrentar, que vai ter que superar. E o quão importante para mim, Miriane, não tem, assim, como um líder, exercer uma liderança inspiradora, ele evoluir, ele desenvolver e desenvolver o time, se ele não for esse líder que vai treinar, que vai desenvolver, que vai mostrar que é possível, que vai superar, que vai errar, que vai falhar, mas vai ter humildade, vai admitir, vai pedir ajuda, né? Então, um processo de liderança não é ser aquele chefe, né, tirador de pedido, somente entregar o resultado. Claro que o Eduardo até falou aqui, você só vai ser um líder completo se você entregar o resultado. Concordo, tenho essa convicção também, mas o quanto é importante
você entender de pessoas, você ter um olhar para a gestão com pessoas e não de pessoas, né? Passar por esse processo de desenvolvimento, saber que você não é tão grande assim que não tenha algo para aprender, saber que você não é Exatamente. tão pequeno que você não tem algo para Nada ensinar. para ensinar. E isso, Miriane, eu percebo, sabe, em ti, percebo também no César. Vocês sempre estão assim, ó, sedentos por aprender, sempre possuem humildade de participar de treinamentos junto com os outros membros da equipe, sabe? E o quão importante é o líder ser esse exemplo, ter coerência no que ele fala, no que ele recomenda, ele vai lá e faz também, né? E eu quero fazer aqui uma contribuição. Qual é a diferença de coaching, né? Do processo de Do coaching e de coach do mentoria? mentor. Coaching, a Miriane acabou de explicar aqui que é um processo baseado em perguntas que você não recomenda o que a pessoa tem que fazer, ela vai descobrindo no processo, superando, Sim, enfim, não vou repetir tudo que ela falou aqui. E a mentoria, você é um mentor, você já esteve naquele lugar que a pessoa está, uhum, você já passou por aquilo, Sérgio, por aquele desafio, você já errou, você já superou, e você vai mostrar para a pessoa como encurtar o caminho, né? Para ela ser exatamente. mais assertiva, ser mais eficiente nesse processo. E ainda digo mais, Sérgio, Com tem a o visão. processo de assessoria e o processo de Sim, consultoria. E o consultor, ele não exerce o papel de mentor, porque ele não precisa necessariamente ter passado por aquilo. Ele é uma exatamente. pessoa que estudou, que é perita naquele assunto e vai te recomendar, vai te dizer o que você precisa fazer, mas não necessariamente que ele passou por aquilo. E a consultoria, ela indica, né, o que você deve fazer. E a assessoria, ela te indica o que você deve fazer e ela vai lá, ó, e te ajuda, te assessora, né? Então, Uhum. esses 4 profissionais, esses 4 serviços aí, então, acho que consegui contribuir, assim, um pouquinho para vocês entenderem. Mas, E, Miriene, conta para nós aqui. Você é uma líder, você tem em cada filial, né, das óticas Diniz aí, tem várias líderes, várias, abaixo das líderes, liderados, o time, a equipe. Na tua profissão como coaching também, eu sei que você está fazendo um trabalho lindo aí, com muitas coaches, né? Tá impactando, ajudando a transformar vidas, te acompanho de perto, vejo o quão realizada você tá com isso, né? E aqui não é, como é que eu vou te dizer assim, não precisa dizer quem, né? Mas acho que é importante, assim, tu compartilhar com as pessoas gostam de saber muito, assim, tá, mas na prática, né? Como é que é isso? Como é que é esse sentimento, assim, de ver as pessoas superando, sim, através da tua ajuda, através das técnicas, ferramentas, né? O que que tu identifica, assim, ó, que mais apresenta, assim, quais são as dores do líder, né? E conta para nós que dá para superar, que dá para transpor. Vai lá, Miriam. é, eu só posso falar do que eu já vivi e do que eu já vivenciei, né? O que eu vejo acontecendo. E Ou eu vou talvez até trazer. contigo, né? Algo assim que aconteceu contigo, os ganhos, né? O que que eu vou trazer assim, primeiro o que que eu percebi na minha liderança quando eu iniciei nesse processo, tá? De desenvolvimento, de autoconhecimento, como eu disse aqui, né, da pirâmide do ser, do fazer e do merecer. Então, ser é quem eu sou, fazer o que eu tenho a capacidade de fazer, e o ter é o meu merecimento, né? O que eu conquisto através disso, nessa pirâmide, vamos dizer assim, do indivíduo. E eu sempre fui uma fazedora. Por quê? Porque a minha identidade ela estava baseada no que eu fazia. Então eu precisava estar produzindo ou fazendo para me sentir importante, para me sentir num patamar de utilidade. Então eu trabalhava bastante, eu sempre estava fazendo algo para me sentir importante, porque a minha identidade como pessoa ela era fragilizada. Então quando fizeram aquela típica pergunta, né? E aí, quem é você? Ou verdadeiramente quem é você? Eu fui descobrindo, falei, epa, peraí, eu não me sentia capaz, eu não me sentia uma líder, eu não, assim, a minha identidade ela era muito fragilizada, então eu sempre fazia para poder provar o meu valor. Então foi todo um processo que eu vivenciei e que tenho
todos os dias, vivenciado, né? Porque é sempre um processo, ele é constante, ele é contínuo, e para mim foi um grande diferencial na minha liderança. Na minha liderança deu, desde lá da infância, ouvia que eu não ia conseguir, ou que eu não era capaz, ou que eu não era boa, então eu tinha uma identidade fragilizada, e esse processo me auxiliou muito nesse autoconhecimento. Então, isso refletia muito na liderança que eu tinha até então. Então, eu fui vivenciando isso. O que que eu vejo também nas minhas coaches, né? Pessoas com extremo potencial de realização, mas que não acreditam que são capazes. Então, esse fortalecimento da identidade, para depois ela entender que ela tem a capacidade de realizar para se merecer. Então, é todo um processo. E é um processo que ele é lindo, mas ele precisa ser vivido, e eu não posso viver esse processo pelo meu liderado, mas eu só posso viver o meu. E o líder precisa viver esse processo de autoconhecimento para entender quais são os seus sabotadores, né, Johnny? O que eu tinha atitudes que me faziam procrastinar, eu sabotava, porque eu não me sentia também merecedora de conquistar aquilo. Então eu fazia, e a procrastinação ela era só um sintoma, ela não era uma causa. Eu tinha que entender o que é a causa. Então, até se vocês que desejarem aí, compartilha com toda sinceridade, com toda verdade aí, né? O que você acredita que possa ser hoje um sabotador na tua liderança? O que tem te impedido, né, Johnny, de alcançar algo? Miriene, eu tenho aqui, ó, quero trazer algo aqui. Quando você diz algo, mas acaba fazendo outra coisa, de forma simples, né? Isso se chama autossabotagem, né? Então, muitas vezes, fala que vai fazer, conta até uma historinha para ti, né? E acaba não fazendo. Isso é um processo de autossabotagem. E por que eu me autossaboto? O que tem feito eu me autossabotar? Aí é que está individualmente você entender, e você como líder, por que o teu liderado pode estar se auto-sabotando? Aonde existe uma crença de identidade, de capacidade ou de merecimento, que ele é capaz de realizar, ele tem condições de realizar, mas que ele não faz. O que é esse impedimento que tem feito com que ele pare no meio do caminho, ou ele não alcance o resultado porque ele não se sente capaz? E se o líder tem esse autoconhecimento para entender as debilidades dele e dos seus liderados, sem sombra de dúvida, ele vai ter um time que ele vai conseguir trazer o estímulo certo, a ferramenta certa, para que aquele liderado possa ter aquele resultado tão esperado, e que ele também tenha esse resultado, né? Miriene, tu tá falando aí, eu tô pensando aqui em frases que eu acredito que o pessoal pode compartilhar e deve compartilhar aqui conosco, né? Que eu acredito que todos, em algum momento das nossas vidas, ou muitos momentos, a gente já ouviu, né? Por exemplo, assim, ganhar dinheiro é duro, né? Que mais? Quem tem rico Dinheiro não não entra no dá em céu. árvore, dinheiro não dá em árvore, o Exato. rico não Já vai tô para o velho, céu. já passei da idade, né? Homem não presta. São várias. Se a gente pegar aqui e ficar pensando, tenho certeza que vai brotar, que vai surgir na mente várias e várias Crenças crenças que a gente ouviu, como tu limitantes. falou, né? Lá na casa da gente, né? E por que eu entrei nesse assunto, Miriane? Porque você é mãe, e hoje você é mãe numa idade que a gente sempre conversa sobre isso, né? O teu filho, o Samuel, ele tem 1 ano e 6 meses, né? E você, agora na maternidade, vem ao encontro de todo esse conhecimento que você possui, e é um grande diferencial porque tu tá alimentando crenças positivas, tu tá ajudando ele a construir memórias boas, memórias Exatamente. afetivas, né? E coisas assim que eu, por exemplo, quando eu fui mãe, hoje meu filho tem 19 anos, lá atrás eu não tinha esse conhecimento. E da mesma forma que foi alimentado, né, que foi depositado, que foi por alto impacto emocional, várias crenças em mim, eu sem ter essa consciência também, né? Ancorei lá, alimentei algumas crenças. Então, Miriane, eu quero que você traga aqui, contribua para as pessoas que estão aqui conosco, que são pais, mães, que um dia, se não são, vão se tornar, ou que têm
sobrinhos, criança, né, por perto, o quão importante é essa questão, assim, de tu saber conduzir uma situação, de tu ter Exato. cuidado com o que você vai falar, da forma, da intensidade, e eu sei que você é perita nisso, então, por favor, contribua conosco. E o quanto é importante o que os pais estão incutindo nos seus filhos, né? Eu escutei muito, por muitas vezes, que o rico não vai para o céu, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. E aí vocês imaginam uma pessoa que sempre teve a ver empreendedora nata. Para mim, isso batia muito contra os meus princípios e os meus valores, que o rico não é honesto. E eu sempre quis ser empreendedora. Poxa, eu já tenho 4 empresas e isso até um tempo atrás foi até o impossibilitador de eu continuar avançando como empreendedora, porque eu tinha uma crença de que o dinheiro faz a cabeça, que não, isso era tudo uma crença. E os nossos liderados também têm crenças que foram incutidas neles desde a infância. E que homem não presta, homem é tudo igual. São crenças financeiras, são crenças de identidade, são crenças de capacidade. Você, meu filho, esse menino é um burro, ele nunca vai aprender. Essa criança não aprende, essa criança tem dificuldade de aprender. São coisas que na formação da criança ali, isso vai sendo dito com repetição, ou o ambiente em que ele está vivendo, vai gerando crenças que impossibilitam aquela pessoa que é um talento nato, que ela nasceu para ser um grande vencedor, mas que ela começa a identidade dela ser fragilizada, porque não gerou identidade, não gerou pertencimento. Quais são, né, essas crenças que foram incutidas em você e que você hoje repete padrões, que você repete coisas que você aprendeu e que hoje isso pode estar te impossibilitando de chegar no sucesso. E quando vocês vão fazendo aí esse autoconhecimento, essa busca profunda como líder e também para o seu liderado, é muito mais fácil de você entender aquele liderado, os comportamentos daquela pessoa e auxiliar para que aquela pessoa tenha mais resultados. Hoje eu olho para o meu filho, como você falou do Samuel, e a primeira crença que eu tive que quebrar, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês, foi que eu não tinha capacidade de ser mãe. Eu não conseguia ter o meu filho, porque eu tinha uma crença muito forte que eu não seria uma boa mãe. E isso foi um fator muito que impossibilitava de eu ter meu filho. Então, assim, é muito forte isso, gente. Quando a gente fala de crenças, a gente fala de crenças que são impossibilitadoras. E da mesma forma, o que você pode, desde de sempre, ir incutindo no seu filho hoje, para que ele seja um campeão, para que ele seja um vencedor, porque nada mais é do que eu disse lá no início, que é um drive. É um drive mental. Então, você está construindo aí um drive que vai alimentar o teu filho durante toda a vida, toda a trajetória dele. O conteúdo é extraordinário, né, Miriane? Esse É. conhecimento, né? E eu quero, Miriane, também agradecer aqui a presença do Leonardo Chaves Oficial. O Leonardo, hoje a gente se trocou alguns áudios, tá, Miriane? Ele é coaching, hoje ele está focado no processo de mentoria. Ele Legal. mora em Porto Alegre, ali mais por Canoas, eu acredito. E o Léo, ele foi o meu professor de PNL, né? Pratiquer em PNL. E é uma pessoa, assim, ó, que me inspirou muito. E no meu processo, né, de olhar para dentro de si, a PNL, ela mudou a minha forma de comunicar, mudou a minha vida. E eu tô muito feliz, assim, porque é aquilo que eu falei no início, né? Os profissionais que fazem a diferença, né? Que tu conhece na tua jornada e tu vai trazendo eles, Verdade. né, para tua caminhada e eles vão também querendo, né, participar de tudo que vem acontecendo. E o Léo é uma pessoa que sempre está assim, ó, interagindo comigo, não com tanta frequência, mas acessível, comunicando, compartilhando. E agora eu estou muito feliz ainda, porque alguns anos lá atrás, quando eu conheci ele, né, eu profetizei algumas coisas na vida dele. Uau. E isso estão acontecendo Uau. agora, né? Betel de Canoas, ele está num outro processo aí também. E eu estou muito feliz, assim, de saber que ele está, né, nesse caminho aí que eu já trilhei, que você também, Miriane, né? Então, Léo, ó, um abraço, um beijo, um abraço e 40 segundos para você, porque é uma pessoa que realmente, Miriane, assim como nós, tem essa missão
de inspirar, de ajudar, de impactar, né? Na vida das pessoas, nas empresas e nas organizações. Então, Léo, gratidão. Para mim é uma honra ter você aqui. Que legal, que legal. Quero conhecer o Léo, quero conhecer. Tem que Prazer, viu, conhecer Léo? o Léo, Irene. Vou te apresentar o Léo. Olá, Então, olha Ingrid. só. Miriene, compartilha aqui conosco quais são os principais sabotadores, assim, que você acredita, né? Da liderança, assim. Sim, Trazendo mais na prática, assim, de forma mais esmiuçada, assim, né? O que sim. você acredita que são os principais, assim, que se apresentam diante da liderança, já que você trabalha muito com líderes, Os assim, no teu dia a principais dia? sintomas, assim, que a gente consegue perceber Isso, que um líder está Guaíba, se Léo. auto, que o líder está se auto-sabotando. Olha, um líder que está procrastinando, ele está se auto-sabotando. E a gente vai trazer alguns sintomas, né? Estou procrastinando, mas qual é a causa da procrastinação? Por que eu procrastino? O que tem me feito não dar continuidade num projeto, iniciar vários projetos, parar no meio do caminho? E o mais importante do que entender qual é o sintoma é olhar para a causa. Então, assim, líder, você tem que ser um expert em se fazer perguntas. Se faça perguntas quando você se debate com aquela situação, quando você está procrastinando. O que está te impedindo de concluir aquilo? Qual o sentimento que você tem quando você não consegue concluir uma tarefa? Se você concluir aquilo que você tem procrastinado, quem você vai se tornar? O que você vai conquistar? Porque pode ser que você tenha procrastinado porque você tem medo de o que você vai se tornar quando você conquistar aquilo. Então, por isso as perguntas são mais importantes do que o próprio acontecimento. E aí a gente vai dizer assim, ó, a zona de conforto é um sabotador, aquela pessoa que está naquela zona de conforto, são as crenças limitantes, aquilo que você comunica em relação à meta da tua empresa, ao teu liderado, às pessoas, tudo que você pensa, você sente, você comunica, também são os sabotadores, porque isso é uma matriz de comunicação. Então, assim, existem vários sabotadores e o importante é o líder entender, assim, o que tem me impedido hoje de chegar ao sucesso ou ao resultado que eu desejo. Fazer uma lista com muita verdade, humildade, coragem e sinceridade. O que eu tenho... Gente, e não é o meu colaborador, não é a empresa que eu trabalho, não é o meu esposo que não me apoia, não é o Bolsonaro, não é ninguém. Autorresponsabilidade. Você é o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso que você tem tido, meu amigo. E o único que é o único responsável ou capaz de sair da realidade que você tem. Porque se você tem um problema hoje e ele é grande, fique tranquilo, você é totalmente capaz de transpor ele, porque você se colocou nesse problema. Por ação Eu ou sempre por digo, omissão. Miriane, eu sempre digo que não tem como você realizar os teus sonhos, né? Estando na tua zona de conforto. Você vai Verdade. decidir em que lugar você vai querer estar, porque é impossível, né? É Eu mesma, impossível. assim, ó, quando eu me desafiei a iniciar esse processo de fazer lives, de vir aqui, né, transmitir, compartilhar o conhecimento, eu percebi que eu estava numa zona de conforto, né? Por exemplo, hoje, o quão agradável seria, né, uma noite fria, congelante, né? Poderia estar lá do lado da lareira, conversando, como vocês viram aqui a minha mãe incansavelmente me ligando para ir lá Comer um pinhão. tomar uma sopa, enfim. Então, quando tu assume esse compromisso, assim, de viver a tua missão, de transbordar, porque não adianta, eu digo assim, ó, tu tá gordo de conhecimento, saber, 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 saber. Tá, mas e qual é a diferença que tu tá fazendo? Aonde você está Exatamente. inserido? Com os teus liderados? Na empresa que você ganha? Já falei aqui que hoje os profissionais, os grandes líderes, os grandes empresários, eles estão numa relação ganha-ganha, não é um ganha e perde, né? Para ganhar, o Exatamente. outro tem que perder, ou vice-versa. É essa questão, assim, ó, de ocupar, Miriane, as cadeiras vazias. Existem empresas sedentas de líderes Verdade. preparados, de Verdade. líderes que têm a consciência do quão importante é saber, ter o conhecimento, mas aplicar também, porque como eu venho insistentemente nessas semanas de live falando que conhecimento por si não transforma, ele precisa ser aplicado, né? Então, tudo que foi falado Conhecimento. aqui
Desculpa, Diana, Pode desculpa, falar. mas o conhecimento sem a prática, ele é só conhecimento. Se torna sabedoria quando você coloca em prática. Então, eu tomei Em prática. conhecimento de algo, mas se você não pratica, aquilo é só um conhecimento, mas não se torna uma sabedoria. Exatamente, né? E existe também aquela arrogância, eu acredito que seja um Sim. sabotador aí, É, né? E também existe a falsa humildade, que verdade. você está transmitindo algo, mas que lá no teu interior aquilo só está camuflado. Talvez está fazendo para agradar, talvez está fazendo para não se indispor. E tu já deve ter vivido isso, pessoas que vão lá para o processo de coach mas que não se entregam, né, com aquela Sim, verdade, com amor, mesmo que doa, porque a gente sabe que dói qualquer processo que a gente verdade. promove de melhoria, que é melhorar, abandonar, se desfazer, desconstruir algo, é um Tirar processo tudo, né? que gera dor, que gera incerteza, que gera insegurança, né? Mas antes, melhor passar por isso, passar por esse processo e melhorar, né? Abandonar aquilo, viver o novo, como a gente fala, do que ficar lá na zona agradável, quentinha, zona de conforto. E os resultados vão ser sempre Sempre, proporcional sempre os ao mesmos. tamanho, ao tamanho do teu esforço, né, Exatamente. Miriene? Hoje, Diana, eu vivenciei muito isso hoje na parte da tarde, porque o arrogante, ele arroga, né? Então, como ele sabe demais, ele é o cara mais inteligente da mesa, ele nunca precisa, eu não preciso de um treinamento, eu não preciso de estar numa live, eu não preciso, porque eu já sei, eu sei tudo. E hoje eu participei de uma reunião com uma empresa muito bacana, e eu fiquei na reunião assim, ó, paralisada. Eu e o César participando da reunião, eu fui tomando nota, e o cara falou várias coisas assim que eu parecia um Tiranossauro Rex, né, Johnny? Que eu falei, caramba, isso aqui eu não sei. Tiranossauro Rex, que a gente tem como é que diz, Um assim, código. um código entre nós, que quando a gente está muito antiquado, pessoal, a gente fala que a gente é Tiranossauro Rex, sabe? E eu tava que nem um tiranossauro na reunião e fui anotando, anotando, e o cara falou, vocês entendem isso? Eu falava, não, não sei, me explica. E ele foi falando, e eu amei aquela reunião, porque eu não entendi 50% do que ele falou. E eu entendi o quanto eu não sabia e o quanto eu gosto de conversar com gente mais inteligente do que eu. Cara com uma visão diferente sobre marketing, sobre isso. Eu achei aquilo o máximo. E fiquei anotando tudo e terminei a reunião. Olhei para ele e falei que fichas caem. E ele falou que eu quero ter os melhores profissionais do meu lado. Então, assim, imagine se eu tivesse. E eu fui essa líder, eu fui essa pessoa com toda a convicção. Estou dizendo para vocês que eu achava que eu sabia de tudo, que ninguém fazia melhor do que eu, que se eu não tivesse dentro do meu negócio não ia funcionar, que era só eu que botava a mão, que deixava para eu resolver. Enquanto eu me mantive nessa posição, eu estagnei, eu paralisei como líder, como pessoa, como profissional, como esposa, como amiga. Então, eu quero dizer para vocês assim que líder é um processo muito profundo, esse processo do autoconhecimento, mas é impossível você ter melhores resultados, maiores ganhos na tua vida profissional, pessoal, se você não com muita sinceridade, coragem, humildade, porque o liderado, o teu liderado, você não vai inspirar ninguém se ele não vê em você o que você está cobrando que ele seja. Você está cobrando daquela pessoa para treinar, mas ele não te vê treinando. Você está falando para ele fazer, você vira. Não há congruência, né, Johnny, nisso. Então é É, um processo. E é um processo, sabe, Johnny? Um processo de. O líder, ele sempre tem que estar buscando e emergir num processo. Ele tem que ser aquela pessoa que ele não tem que. Como eu digo assim, pregue o tempo todo, mas se necessário, fale, né? Com a tua mudança, com a tua dedicação, com a tua entrega. Aquele liderado vai ver que isso está acontecendo. E é um processo, mas ele precisa ser feito somente por você, líder, por mais ninguém. Miriene, nós estamos finalizando aqui, findando o nosso tempo, né? E o assunto está muito bom e eu tenho certeza que daria tranquilamente aí mais uma hora para a gente conversar. Mas então, eu acredito que eu ia te fazer uma pergunta, que qual era a grande virada de chave, né? A virada de mindset, da mentalidade do líder. Mas eu acredito que você acabou de me responder, né? É ele ter essa clareza onde ele quer chegar e saber que para ele chegar lá, ele vai ter que passar por esse processo que você falou aí de Eu acho desenvolvimento, de de desenvolvimento. autoconhecimento. Mas assim, se eu te dissesse assim, Johnny, que tem um mindset assim, que ele é a chave, é a maior chave de
toda a mudança. Você é o único responsável pelo teu sucesso ou pelo teu fracasso. Se você não conquistou, Verdade. se você não realizou, se você não chegou lá, não é culpa de ninguém, porque ou pela sua ação ou pela sua missão. Eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado e eu só vivo aquilo que eu tolero, que eu suporto. Então, assim, eu disse um chega E para se muita tolera, coisa. é porque gosta. E se tolera é porque gosta. Então, assim, se eu não tenho o melhor casamento, se eu não tenho o melhor time, se eu não tenho a melhor liderança, se eu ainda não sei, é porque eu tolero não saber, eu tolero ser medíocre, eu tolero ser mediano, e eu tô vendo aqui que nós estamos aqui entre 15 pessoas que não toleram mais ser assim, porque medíocre é mediocridade, é mediano. Então, mas eu não posso fazer por ninguém, eu só posso fazer por mim. Eu posso inspirar as pessoas para que elas Verdade. façam. Eu demorei muito tempo para entender que é somente eu que posso mudar o resultado da minha história, da minha trajetória. Então, assim, e se existe ainda em você uma crença de que a culpa é de alguém, meu amigo, eu quero te dizer, vai doer, mas não é. É verdade. Hoje, acho que hoje a gente ainda falou um pouco sobre isso, né? Eu sempre digo assim, ó, muitas pessoas podem te acompanhar na tua jornada, mas existem coisas que é somente você que vai trilhar, não tem jeito. Exatamente. Então, para de contar a historinha. Eu acho que hoje a gente falou sobre a questão assim, ó, para de dizer que nasceu pobre e que não pode mudar isso, que pode sim, né? E é Pode por isso que eu sim. trouxe a Miriene aqui, porque a Miriene, se vocês conhecessem, vamos ter um dia, eu vou trazer ela aqui de novo para ela contar a história dela de empreendedora, de superação, enfim, né? De organizadora de excursão, né, Miriene? No Paraguai. Fui vendedora, fui babá, fui camelô, fui auxiliar de vendas. Então, assim, não há o que você não possa fazer. Se você não fez ainda, é porque você não sabe ainda. Se você soubesse, já teria conquistado. Então, o que eu quero, assim, Verdade. trazer para vocês é que autorresponsabilidade, né? Cada um tome para si. O que que e saia com aquela pergunta assim: o que que eu preciso fazer hoje para mudar o meu resultado, da minha trajetória, da minha liderança, da minha vida? O que eu preciso abandonar para que eu possa ter melhores resultados, maiores Anotem aí, resultados? pessoal, essas perguntas, leiam, muitas fichas vão cair. Fica esse teminho de casa aí para quem está comprometido com o seu sucesso, né, Miriene? É Tanto o verdade. sucesso quanto o fracasso, eles deixam Pistas! vida. E o que você tem feito hoje? Tem te aproximado ou tem te afastado dos teus sonhos, né? Bem isso. O Milson tá dizendo aí, ó, você é o dono da sua própria história, é verdade, E você é se o protagonista. protagonista da história. E eu posso dizer que esse cara eu tenho uma grande admiração. O Wilson é um dos maiores empreendedores do Grupo Diniz. É um cara inteligentíssimo, talentosíssimo. E eu conheci a história dele no pior momento da vida dele. E hoje eu posso dizer que ele é um case de sucesso dentro do Grupo Diniz. E é um cara que chegou dentro de uma realidade tão desafiadora que eu não vou compartilhar aqui com vocês, não pedi licença para ele para isso. E hoje Convida ele ele para fazer uma live, Miriane, para a gente aprender com Sim, vocês. o Milson é um dos grandes cabeças do grupo Diniz. Eu conheci esse cara, olha, chorando e não sabia para onde ia. E hoje ele é esse sucesso. Então eu quero dizer assim, ó, você sim é o grande, verdadeiro dono da tua história. E o Milson, ó, vamos fazer uma live então, porque esse é um baita de um case empresarial. Eu quero sim dizer que esse cara, ó, eu sou fãzona dele, da esposa da Lila, que eles são maravilhosos. Então, Verdade, pessoal, gratidão por vocês estarem aqui gratidão. conosco. Miriene, amanhã eu te dou um abraço de 40 Johnny, segundos, porque muita eu gratidão. tenho essa oportunidade de estar coladinha em ti ali, uma contribuindo com a outra, Gratidão, fazendo mentoria, modelagem, né? Então, gratidão por você fazer parte da minha gratidão. vida, da minha trajetória, da minha história, Eu que agradeço. da minha lista VIP de conexão poderosas, de contágio social poderoso, tá? Estou muito, Gratidão. muito feliz de você ter estado aqui conosco. Gratidão. E eu quero deixar uma mensagem que eu gravei que faz todo sentido para você, que é do filósofo Confúcio, ela não é minha, mas ele diz que o que eu escuto, eu esqueço. O que eu leio, eu lembro. O que eu faço, eu aprendo. Mas, líderes, o que eu ensino, eu domino. Parabéns, Ione. Tu é maravilhosa. Gratidão a todos Miriene, vocês. gratidão por Boa estarem aqui noite. conosco. Gratidão. Super beijo.